Então, sejam bem-vindos para mais um encontro da imersão Tecendo o DNA e fazendo uma breve retrospectiva do que aprendemos até aqui e por que essa imersão leva a esse título. Em algum momento nós falamos sobre a epigenética. Há muito tempo, para a ciência, o mais importante ou que melhor representava o ser humano era o conhecimento da genética. Entretanto, esse conhecimento, ou unicamente esse conhecimento, talvez fosse um tanto perturbador, porque para algumas pessoas se tornou uma sentença. Ou seja, o que eu herdei de papai e mamãe, assim será a minha vida. Não tem alternativas, né? Porém, entre 2003 e 2006, outras verdades foram sendo acessadas também pela ciência. E aí, especialmente em 2006, entrou o entendimento da epigenética. O que é epigenética? Traduzido do grego, epi significa antes. Então, o que que vem antes da genética? E para nós foi interessante saber isso, nós, quando eu falo humanidade no geral, porque tirou a gente de qualquer sensação de condenação. Aquilo que aconteceu na minha família inteira, agora também estou condenado ou condenada a isso. Não, não é verdade. Por quê? Porque por mais que exista a genética, e a gente faz bastante uso dela, né, no processo de formação humana, especialmente na divisão cromossômica, onde a gente herda a cor do cabelo, cor da pele, alguns traços, né, enfim. Mas como será o nosso corpo, o resultado de nossas vidas, até a durabilidade dela, é uma escolha e não uma herança, basicamente. Por quê? Porque em cada célula, embora a genética esteja lá no núcleo e forma de fato, como se fosse, falando simbolicamente, uma arma carregada com o gatilho acionado. Mas para de fato essa arma atirar, precisa de um dedo para apertar esse gatilho. E quem é que representa esse dedo no nosso organismo que aperta o gatilho? O nosso comportamento. E por que a gente pode alegar isso? É onde entra a epigenética, esse conhecimento. Por mais que tenha no núcleo ou nucleolo de cada célula a informação, o genoma, a genética, enfim, o DNA, ele basicamente vai ser acionado pelo que ele pega de informação com o que está na membrana celular. Por que na membrana? Porque na membrana existem receptores que capta as informações do entorno dela. Pode ser do que comemos, pode ser do que bebemos, pode ser do que inalamos, mas pode e é muito do que sentimos. A partir das percepções que temos da vida, como aprendemos a olhá-la, e quando a gente chega na fase adulta, a gente começa a quebrar alguns paradigmas, porque a vida inteira a gente acredita num universo, num ponto de vista, mas quando a gente se expõe, assumindo responsabilidade, a maioridade, como alguns chamam, a gente começa a ver e começa a cair por terra muitas dessas crenças, porque de fato o universo que eu acreditava ser absoluto não é, era só naquele ambiente, talvez na minha casa, na região, enfim. E é a partir disso que é montada essas informações que vão projetar esse DNA, essa transformação do DNA. Por isso que tem esse nome, essa imersão. Tecer o DNA é uma escolha minha e sua. A partir do mundo que observamos, do que acreditamos, do que praticamos, do comportamento que temos. E isso é muito bom saber. E até agora a gente foi abordando, pelo mesmo que na superfície, três pilares que, do meu ponto de vista, aplicando como terapeuta, como reprogramador comportamental, são fundamentais para que realmente a gente, pelo menos, consiga desprogramar algumas crenças que para nós eram verdades absolutas, mas que hoje a gente consegue perceber que não.
Era só para aquele ambiente, para aquela mente daquele momento. Então, abordamos a parte emocional, a física e a mental. E hoje, o que que teremos? Que, do meu ponto de vista, é fundamental a gente entender a parte espiritual. E vocês vão perceber que ao longo da abordagem dela, talvez para algumas pessoas esse olhar que eu vou trazer hoje seja novo. Porque, do meu ponto de vista hoje, essa questão espiritual ou espiritualidade não tem a ver com religião. E ao longo da conversa hoje a gente explica por quê. Mas, basicamente, antes de existir a questão religião ou religiosa, que aí já vai entrar doutrina, dogmas, que são mais relacionados a pensamentos humanos, ponto de vista humano do que de Deus, já existia a necessidade espiritual. Então, por isso que eu não consigo conectar as duas coisas hoje. Por isso que eu olho como coisas distintas. A palavra religião, ela vem do latim religare. Foi abordada, expandida, né, difundida no mundo, mais ou menos na casa de 1000 anos depois da morte de Jesus, quando entenderam que trazer pessoas com a conotação espiritual faria um grupo forte e daria poder ao seu líder. E na época existiam grupos étnicos, né, religiosos que realmente tinham por objetivo ter muito poder ou dominar o mundo. E aí por isso associou as duas coisas, mas nunca teve o objetivo específico da palavra espiritualidade. Mas basicamente o que que é espiritual, esse universo espiritual e espiritualidade? Então, tem diferença entre espiritualidade e ser uma pessoa espiritual, com base num ensinamento ou ponto de vista à parte do que é trazido para muita gente. Algumas pessoas, quando falam espiritualidade e espiritual, associam religião e ponto, tudo bem. Algumas pessoas associam espiritualidade e espiritual a práticas. E aí também vai ter aquele fundo religioso, crença, enfim. Algumas pessoas já não gostam de observar esse lado porque associou ou foi treinado a associar com o lado místico da coisa, o lado oculto. Hoje existem filmes que batem recorde de bilheteria porque associam uma coisa à outra e, querendo ou não, algumas pessoas são atraídas por esse lado mais oculto da coisa, pelo mistério, por causa da curiosidade que existe em muitas pessoas, se não todos, né? E alguns acreditam que espiritualidade ou manifestação espiritual está mais associado com rituais. Mas será que é isso mesmo? O ponto em questão que eu trago aqui é porque tem tantas diversificações que as pessoas muitas vezes ficam nesse estado aqui, ó, confusas. O que que é isso exatamente? E eu vou trazer hoje, sim, do ponto de vista bíblico, mas com o apoio ou com uma percepção conjunta com que a ciência foi descobrindo ao longo dos anos também. Eu acho isso importante. A Bíblia é um livro científico? Não, mas quando ela fala de ciência, ela fala de modo muito claro, muito lógico, de fácil compreensão, diferente do que muitas vezes uma explicação científica traz para explicar alguma coisa, tornando ela mais complexa, enfim. A Bíblia fala abertamente, de forma simples, e depois vocês vão chegar às suas próprias conclusões se faz sentido o que eu estou trazendo aqui ou não. Então, o que é a espiritualidade ou o lado espiritual para a ciência? É o conjunto de crenças utilizada para trazer vitalidade, bem-estar e comunhão. É assim que a ciência olha para o lado espiritual ou para as questões espirituais. Quer dizer, uma ciência mais antiga, de 2010 para cá, já começou, embora já falavam antes, mas começou a ser difundido o que hoje é chamado ou conhecido como universo quântico, que tudo é
catalogado, tudo tem lógica, tudo é explicado, tem fundamento. Não foi da mente de alguém que passou a existir, não. Teve que ter estruturas sendo apoiadas, né? Mas e a filosofia? Como é que olha essa questão de espiritualidade? Para ela, espiritualidade é a mesma coisa que experiência contemplativa, pela qual se alcança o conhecimento verdadeiro das coisas. Platão, por exemplo, ele tinha técnicas de instrução, como, por exemplo, o autoquestionamento. Ele acreditava que todas as respostas existem dentro de cada ser humano. É um assunto mais, talvez, polêmico, mas em algum momento também a Bíblia ajuda a raciocinar sobre, com esse ponto de vista que Platão tinha sobre todas as coisas. Mas, enfim, ele acreditava que o ser humano tem resposta para todas as coisas dentro de si. Só precisa encontrar esse ponto de equilíbrio para assim começar a obter essas respostas. E a religião? A religião muitas vezes trata a parte espiritual como uma vida em devoção a Deus. Então, para a religião é comum dizer que a pessoa espiritual é aquela que permite ser governado, liderado por Deus, com base no que é ensinado dentro da religião. Por isso que ainda começa a diferir alguma coisa que diz respeito a dogma, a, a crença, a doutrina, enfim. E ainda é a demonstração por obras de alguém que tem fé. Isso é se tornar uma pessoa espiritual, né? Então, associa espiritualidade mais a uma prática, um comportamento, do que outra coisa, ou um ponto de vista parecido com o que a gente viu da ciência e da filosofia. Ponto. Esses são os três pontos que, se você pesquisa, a parte vai ser basicamente esse conjunto de informações que vem de cada uma dessas lacunas aqui. Da onde que vem a palavra espírito? Aí lá do grego pode significar respirar, que tem origem a palavra pneuma. E do hebraico, ruá, que significa fôlego. E do latim, espíritus, que traduzindo pode ser sopro. Então, quando a gente vê os primeiros princípios da Bíblia, a gente vai ver daqui a pouco, quando Deus reuniu o pó do solo e fez o homem, para aquele pó sair daquele estado de, vamos colocar essa expressão, tá? Não está na Bíblia, mas vamos colocar essa expressão, de estátua morta sem vida, para uma alma vivente, ou um ser humano, precisou de colocar energia lá. O que que foi essa energia? Diz que soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Mesmo do grego, hebraico e latim, vai ter expressões diferentes, mas com a mesma conotação. Respirar, quem respira? Quem está vivo. Fôlego, que é a mesma coisa que respirar, né? Se encher de ar, de oxigênio. E sopro, que foi justamente o sopro que Deus colocou ou soprou na narina de Adão e tornou-o vivo. Então, basicamente, a gente pode dizer, ou temos margem para raciocinar, que espírito é a mesma coisa que força vital das criaturas que existem ou que vivem, ok? O que mais a gente pode saber sobre espírito? Então, aqui eu separei alguns princípios bíblicos para a gente raciocinar sobre. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, Deus formou o homem do pó do solo e soprou, de novo, o espírito, ruá, nas suas narinas o fôlego de vida. E a partir daí, ó, o homem se tornou um ser vivente. A partir desse fôlego, desse ar. Atos capítulo 17, versículo 25 diz assim, ó, nem precisa ser servido por mãos humanas. Quem? Deus. Como se lhe faltasse algo, porque ele mesmo dá a todos vida. Aí a palavrinha, ó, fôlego e todas as coisas. Então, como é que Deus dá vida a tudo? Através desse fôlego, que a gente viu no Gênesis 2:7, repetindo a mesma palavra, fôlego. Mas Isaías capítulo 40, versículo 26, esse texto eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque Isaías precisava ser encorajado, já que naquele momento, naquela região, foi o quem se colocou à disposição de Deus para ajudar a nação de Israel voltar a reconhecer esse Criador de todas as coisas como o Deus verdadeiro, ou seu único Deus, visto que eles praticavam bastante idolatria. Várias vezes eles fizeram isso, né? Então ele fala para Isaías, vem aqui, ó.
e começa a dizer essas palavras, ó. Erga os olhos para o céu e vejam, quem criou estas coisas? Resposta. Quando olhou para o céu, o que que ele viu lá? Estrelas, né? Aí a resposta foi aquele que as fez ou faz sair como um exército. As estrelas estão bem posicionadas. Elas se movimentam? Sim, mas em ordem. Por isso que falou aqui, ó, sair como um exército. Você vê em filmes e aí você começa a tirar registros que já existem em nossa mente. Quando você pega um pelotão de exército, eles são sincronizados, harmônicos. Alguém os treinou para ser daquela forma. O céu também é assim, está em movimento todo o tempo. Hoje a ciência diz que o universo ele expande continuamente e não tem choque, não tem colisão, tudo é harmonioso lá, assim como um pelotão de exército. E ainda continua falando, ó, por número, ele chama todas elas por nome, por causa da sua imensa energia. Olha aqui como deu um diferencial para essa energia aqui, ó. Energia dinâmica. Então, o Criador que fez pó do solo um homem e usou a sua energia para dar vida, usou essa mesma energia para criar todas as outras coisas, como aqui falou, as coisas celestiais, não só as estrelas, mas as criaturas celestiais que a Bíblia também ensina. Então, ele usou esse poder dinâmico. E aí continua dizendo o texto, ó. E do seu atemorizante poder não falta nem sequer uma delas. Delas quem? De suas criações. Mas o ponto em questão é esse, ó. Esse Criador usou esse poder dinâmico. Esse mesmo poder é capaz de dar vida ou energia para a gente sair de um estado de inatividade, como foi o caso, a reunião do pó de Adão, para um estado de atividade, de lucidez. Então, o que que é? Ou a gente começa a raciocinar aqui a respeito da parte espiritual. Energia, certo? Conectar com alguém que te dá energia e que usa essa mesma energia para criar todas as coisas e sustentá-las vivas. O que mais a Bíblia fala nesse respeito? Que nós temos necessidade de nos conectar com essa força suprema, que para alguns é chamado de Criador. Para outros tem o nome Jeová, Javé, Yavé. E faz sentido em algum momento, porque algumas escrituras, especialmente as que pegam os textos mais antigos, traduz esse nome Javé ou Jeová, enfim, com aquele que causa que venha a ser, ou cumpre qualquer promessa, ou faz o que bem entender. O único nome que dá essa possibilidade, e os nomes na Bíblia, todos eles têm algum significado, mas o único que tem essa tradução é o nome Jeová. Então faz sentido mesmo, já que ele é o Criador e tem poder para fazer todas as coisas, faz sentido usar esse nome. E aí mostra que em algum momento a gente precisa se conectar com esse Criador. Mas enfim, nem todos conhecem por esse nome de origem, conhecem Deus ou reconhecem que existe o Criador. Tá tudo bem. Por que devemos nos conectar com Ele? E como nós fazemos isso? Aí eu trouxe uma ilustração aqui para ajudar esse raciocínio. Você concorda que hoje é comum quase todas as pessoas que existem e têm um pouco mais de lucidez ter um celular, um aparelho telefônico? E como é que todas as pessoas no mundo, ou a maioria delas, até os pequeninos hoje também têm, cada vez mais cedo, usam esse aparelho e um não atrapalha ou intervém na conexão do outro. Ou na hora de ligar, se conecta específico, porque conseguiram perceber que para ter conexão precisa de decodificar. Antigamente era só o número telefônico, né? Hoje existe a expressão algoritmo, transcrição, enfim. Mas o ponto em questão é esse: cada um se conecta com seu código específico. Para a gente desenvolver conexão com esse Criador, à medida que a gente acredita que existe um Criador, existe um manual, que hoje é conhecido como a Bíblia, para alguns palavra sagrada,
Mas, enfim, que lá começa a desenhar para nós quem é esse criador, o que que ele pensa, o ponto de vista dele, as suas qualidades. E à medida que a gente vai aprendendo sobre isso, a gente percebe também que, de alguma forma, ele deseja que nos comportemos, que desenvolvamos um código para começar a se relacionar com ele, conectar. Quando isso vai acontecendo, você vai aplicando os conselhos da Bíblia, armazenando esses códigos na sua vida e aplicando, você começa a ter momentos de vibração como esse que a gente está vendo no vídeo. Bons resultados, momentos de alegria. Você tem códigos lá, por exemplo, para aplicar na vida conjugal. Inclusive, no final da live de hoje, eu vou te fazer um convite para um evento que nós teremos na terça-feira. Quatro terças seguidas, né? Mas vamos deixar para depois. Ah, você quer se tornar um bom funcionário? Lá também tem códigos, do ponto de vista de Deus, o que que ele molda para ser um bom funcionário, para ser um bom amigo, para saber usar a língua, para saber dar conselhos, enfim. Tem códigos e códigos lá. E à medida que você vai utilizando esses códigos, você vai se conectando mais com essa força suprema, esse Criador, né? E colhendo bons resultados na vida também. A partir disso, que do meu ponto de vista, que aparece a manifestação espiritual. Porque espírito, fôlego, energia. A própria Bíblia fala que não pode ser visto, mas dá para você perceber e sentir. À medida que você faz amizade com uma criatura espiritual, tal qual a gente está falando, o Criador de todas as coisas, você manifesta características de um ser espiritual. Faz algum sentido esse raciocínio? Então, praticar algo de uma criatura espiritual, de um ser espiritual, também pode ser visto como prática de espiritualidade. Tem algum benefício nisso? A gente viu e eu mencionei alguns nesse momento, mas o que mais pode acontecer? Então a Bíblia fala assim, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com os tolos acabará mal. Então, se a gente está falando aqui do Criador de todas as coisas, que conhece todos os fundamentos, como funciona o ser humano, não só sua mente, mas por completo. Então, basicamente, esse vai ter os melhores conselhos sobre essa situação. Até aqueles conselhos que ainda a gente não acessou. A gente acessa muitas coisas no modo empírico, né? Ou experienciando nossa vida. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo contato, vai vendo coisas, ouvindo coisas, lendo coisas. A gente vai aumentando essa bagagem. Mas já tem conselhos prontos de alguém que é conhecido como o criador desse ser humano. Então, será que se a gente andar com esse, que nos conhece de ponta a ponta, e aplicar os conselhos, nos tornaremos mais sábios? Eu acredito que sim. E você? No que você acredita? O texto falou claro: quem anda com sábio não tem outro caminho. Existe até uma frase que talvez você conheça, já tenha ouvido falar, é antiga. Diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque a gente é como esponja, a gente absorve o que está acontecendo no ambiente, né? Aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 17, ó, diz que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima. Da onde? Desce do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. Então, dois pontos interessantes aqui. Falou que os bons conselhos vêm de cima, é como um presente para a gente. Um presente perfeito. Aqueles que nos veste bem, que nos cabe bem, que satisfaz a nossa necessidade. E fala que é tão bom esse conselho que ele não tem variáveis, é imutável. Também existe uma frase que talvez você e eu já ouvimos em algum momento, que diz assim, ó, time que está ganhando não se mexe, não é? Ou a receita da vovó é infalível.
E a gente está falando da receita da vovó há tanto tempo, mas pelo uso mostra-se que realmente é eficaz. É só seguir. E por fim, tem o texto de Gálatas, capítulo 5 dos versículos 22 até o 23 que diz assim, ó, por outro lado, o fruto do Espírito. O que é o Espírito? Energia, fôlego de vida, fonte da criação de todas as coisas. Basicamente isso, espírito, energia. À medida que você permite-se manifestar essa energia que Deus usou para te fazer, que hoje foi materializada em carne, que a gente está aqui apalpando, essa energia ela já tem frutos próprios, resultados, comportamentos dela. É que nem semente. Se você pegar uma semente de coentro e colocar no meio de onde foi plantado o tomate, essa semente de coentro vai se transformar num tomate? Sim ou não? Coloca aí. Mas nós sabemos que, obviamente, não. Por quê? Porque no código da semente do coentro só pode sair coentro, mesmo nascendo no meio do tomate. Então, esse espírito, essa energia, essa semente que Deus usou para fazer você e eu, ela dá frutos específicos, desde que você permita-se essa semente germinar em você. E quais são? Aqui fala amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura e o autodomínio. Olha que beleza. Você só precisa, primeiro, reconhecer que existe isso em você, segundo, conectar e automaticamente permitir dar fruto, que significa as suas ações, a prática disso. Eu não consigo perceber disponível para a humanidade frutos, resultados, comportamento melhor do que esses 9 que a gente leu aqui. Mas tem um passo a passo. Primeiro ponto é você perceber que ele existe. E esse encontro de hoje é para isso. Então, por que devemos nos conectar com o nosso Criador? Então, nessa primeira figura, é essa representação. Uma mão divina, alguém que tem muito poder, transfere esse poder para essa mão menor, de criancinha, você e eu. Biblicamente, o apóstolo Pedro, em algum momento, fala na carta que ele foi inspirado a escrever, que para Deus, um dia como 1000 anos. É literal o que ele disse? Não podemos alegar. Assim como os dias criativos. Não dá para a gente mensurar que 6 dias dos quais estamos habituados a viver foi o mesmo tempo que Deus usou para criar tudo que existe. Então, à medida que a gente expande consciência, a gente começa a mensurar, né? Dimensionar as coisas de uma forma diferente, com mais lógica, com mais clareza, enfim. Então, quando Pedro falou um dia, 1000 anos, pode ser literal? Pode, mas pode ser apenas para deixar claro para a gente que é muito maior o pensamento de Deus, o tempo, várias coisas. A gente nem sabe se o tempo que a gente observa, né, hoje, Deus observa da mesma forma. Para mim não faz sentido, mas enfim, respeito as opiniões, pensamento e pontos de vista de todos. Mas vamos lá. Ele pegou esse poder e que existe nele e colocou em mim e em você. Para que todo esse raciocínio? Por que é importante você e eu olhar para o lado espiritual da coisa? Porque biblicamente e agora também cientificamente, aí entra nesse universo quântico, essa energia hoje ela é conhecida como átomo. E por que que a gente pensa dessa forma ou acredita nisso? Porque a ciência conseguiu perceber que todas as criações que existem, quando você vai desconstruindo, desconstruindo, desconstruindo até a menor parte, todas elas chegam no átomo. As árvores, as plantas, chegam no átomo. Os animais, chegam no átomo. E as pedras e rochas? Também. E a água? Também. É até por isso que a água também é conhecida como apolar, né?
que tem a carga negativa e a positiva lá, enfim. E eu e você também vai chegar no átomo. Tanto é que se a gente, no nosso dia a dia hoje, e de novo vou trazer o universo Timó, por que que nós somos potencializados a partir do momento que a gente tem contato especialmente com o carro-chefe da Timol, o silocimol? Porque esse carinha é capaz de pegar a água que a gente normalmente tem contato, que está com a macromolécula, conhecida como cluster, é como se fosse um cacho de uva, querendo entrar na nossa célula na marra, não vai conseguir. É que nem você pegar um cacho de uva e meter na boca de alguém e querer que ela saboreie. É possível? Não. Mas e se você for romântico, amoroso e amorosa? Pega uma uvinha, abre a boquinha. Não só vai ser absorvida, como vai ser com prazer. Ai, tá cuidando de mim. A célula é da mesma forma que tinha que ser tratada. A molécula da água tinha que ser destacada desse cacho que ela está hoje e posta, uma por uma. E o Silucimol, o bendito Silucimol, o bendito Carlos Henrique, conseguiu acessar essa inteligência e trazer para nós, fazer funcionar. A partir disso, você começou a absorver água. Por que que você melhorou? Por que que você ficou mais saudável? Por que você começou a pensar melhor? Por que você acabou com as crises de ansiedade? Por que você regenerou o teu corpo? Por que você tem mais energia? Por que você passou a dormir bem? Porque água é um condutor elétrico. Você colocou água, o Silucimol permitiu você repor a água dos 70% que você é. Automaticamente, o ser que você é, na menor instância, na menor partícula, energia, átomo, ele passou a percorrer no teu corpo, distensionou. Aí te trouxe relaxamento. As tuas ideias, como esse cérebro foi nutrido com água, com aporte de oxigênio, começou a ser alinhada, você ficou menos ansioso, menos confuso, passou a dormir melhor. Os teus órgãos receberam oxigênio. E o que que significa oxigênio no nosso corpo? Aporte de energia. Então, renovou aquilo que somos, energia. Por isso que a gente ficou melhor. Então, quando se fala de se conectar com espiritualidade, é olhar, primeiro passo, né? Olhar para a tua essência. E qual é a tua essência? Na menor parte, a tua essência é o poder do Criador. E aí a gente consegue chegar biblicamente nessa sustentação. A gente acabou de ver o texto de Isaías capítulo 40, versículo 26. Deus usou o poder dinâmico para criar todas as coisas. E é por isso que mais tarde um salmista, provavelmente Moisés, no Salmo 83, agora eu não lembro o versículo, talvez seja o 6, ele falou: Vós sois deuses. E foi só Moisés que falou assim a respeito da humanidade? Não. Primeiro, por que que ele podia falar vós sois deuses? Traduz a palavra lá no dicionário, qualquer dicionário. Se não quiser no dicionário, olha no Google, põe lá o significado da palavra Deus. Aí vai aparecer para você, ó, aquele que tem poder. Se o Criador pegou um pouquinho de energia dele e colocou na gente e fez a gente com essa energia, sim, nós somos criaturas poderosas. Tais quais, biblicamente é dito lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As qualidades que tem em Deus existe na gente, a gente pode manifestar. A gente falou 9 agora há pouco. Mas não é só sobre qualidade. Se você chega lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículos de 4 a 6, você percebe que ali existia um homem que era um rebelde. E ele conseguiu atrair muitas pessoas a pensarem como ele. Ele é conhecido como Nimrod, perseguidor de Deus. É como se ele assumisse uma guerra contra o Criador de todas as coisas. E aí ele tem uma ideia. Ele, ó, chegou numa planície, nesse capítulo 11, e ele fala assim, ó, vamos construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome célebre. Ou seja, eles queriam ser reconhecidos, especialmente ele, como o Todo-Poderoso daqui de baixo. Queria toda a glória para ele. E queria contrariar o mandamento divino. De novo, ó, ele falou: vamos fazer uma torre, reunir as pessoas num lugar só. Mas quando Deus criou a terra, fez o casal, fez o casamento deles, ele falou assim: ó, sejam fecundos, tornem-se muitos e encham a terra.
não só um lugarzinho. O Éden foi só um projeto, mas era para encher a terra inteira. E esse cara queria contrariar esse propósito. Ele ia conseguir? Provavelmente. Por quê? Porque ele sabia do poder que existia nele. E como que a gente tem certeza? E como você fala isso, ele, com toda essa autoridade aí? Você é louco? E aí chega nos versículos 4 a 6, o Criador conversando com alguém que eu acredito que era o porta-voz. Quem era o porta-voz, segundo o Evangelho de João ou a carta de João? Jesus Cristo. Então estavam os dois conversando, ele falou assim, ó, desçamos e confundamos a língua deles, porque nada do que o homem tensionar fazer lhe será impossível. Então, um cara que perseguia Deus, que queria fazer as coisas contra a vontade de Deus, o oposto, sendo mais direto, esse cara sabia do poder que tinha nele, sabia da centelha divina, a energia de Deus, o Espírito Santo, que mais tarde Jesus chamou, deu esse nome. Espírito é poder, energia, santo porque vem de Deus, que é imaculado, é límpido, é perfeito, enfim, cândido. Aquele cara sabia disso. Tanto é que ele falou: Eu vou fazer essa torre, ponto. E se o Criador não mandasse alguém para confundir as línguas, que foi isso que aconteceu, né? O cara pedia a argamassa que eles fizeram naqueles dias, vinha uma lata de pedra, sei lá, pedia areia, vinha argamassa. Tudo misturou lá. Ninguém se entendeu. Tanto é que ali fala que cada um teve que ir para uma extremidade da terra montar o seu próprio idioma, a sua civilização e cultura. Mas o ponto em questão é que o Criador reconheceu naquele momento que o que o homem quer fazer são poucas as coisas que são impossíveis. Tanto é que a gente está vendo um monte de gente fazendo tudo aquilo que alguns diziam que era impossível. Quem conhece já ouviu falar, por exemplo, do homem que é conhecido hoje como o mais rico da Terra, Elon Musk. Agora acabou de sair uma pesquisa da Forbes, o quanto que esse cara acumulou de dinheiro até o momento. 900 bi. O segundo colocado acumulou 300 bi. Esse cara, ele ganhou notoriedade no mundo porque ele fez uma coisa que todo ser humano dizia que era impossível: fazer um foguete dar ré. Então ele conseguiu lançar foguete na estratosfera e fazer esse cara voltar. Pode ser tudo jogo de marketing, de mídia, assim como Hollywood faz todas as coisas? Pode. Eu não duvido também disso. Mas a argumentação existe. Quanto que ele teve que pagar isso para se tornar veraz ou não, isso eu não sei, mas existe, ó. Enfim, o ponto em questão é, esse cara conseguiu fazer o que era visto como impossível. Por quê? Porque ele acreditou que era possível para ele. E se pegar a história dele, ele começou num quartinho. Ele tinha que fazer uma escolha entre pagar o aluguel de uma casa e do escritório. Aí ele foi morar no escritório, levou o sofá, que ele não tinha nem cama, e ele e o irmão trabalhava lá direto para fazer a riqueza que ele tem hoje. Mas ele acreditou que era possível. Assim como muitos acreditaram. Quem não viu falar de Silvio Santos? O ponto em questão é que essas pessoas, o que que ela difere talvez de mim e de você? O quanto que acredita no seu potencial. Quanto que consciente ou inconscientemente está conectado com a sua espiritualidade. Porque para um franqueado, um distribuidor da Timol, é possível vender 5 como mega por semana, e para mim, para você, é possível apenas vender um por mês. Será que esse cara foi lá fazer uma faculdade de marketing, de vendas ou algo do gênero? Certo, que talvez um se preparou mais do que o outro. Mas o ponto em questão é que um acreditou que para ele era possível e o outro não. O outro, na verdade, trouxe descrença. Ah, eu não sou vendedor, eu não sei fazer isso. Acreditou no que disseram para ele. Então, as crenças que hoje existem e continuam sendo proliferadas, vamos colocar essa expressão, difundidas, são muitas crenças do passado, antigas, que estão sendo replicadas inconscientemente. E todas elas, quando se fala de crença limitante, todas elas nos afasta da nossa essência, nos descredibiliza do tamanho da pessoa, do ser humano, da criação que somos.
Se você olhar na tua história, no teu retrospecto, você vai perceber que tudo aquilo que você sonhou e acreditou que era possível, lhe foi possível. E qual foi o sonho que não deu certo? Aquele que em algum momento foi interrompido com a descrença. Alguns são imediatamente, por exemplo, você nasce num ambiente de classe média, média baixa, paupérrimo talvez, e aí você olha por cima do muro para outra classe social, e isso acontece às vezes numa escola. Você pega mesmo uma escola pública, vai ter gente de todas as classes lá. Aí você vê um coleguinha com um caderno de capa dura, com estojo, com caixinha de lápis de cor, e no seu caso lhe foi permitido apenas um caderno de capa é, unimatéria, né? De capa flexível, e só um lápis e uma caneta Bic azul. E aí você começa, puxa, mas por que foi possível para ele? Aí quando você vai trazer isso para o seu universo, para o ambiente que você está inserido, aí vem as crenças limitantes, que te diminui, que te desconecta da tua essência. Isso não é para você. Você é pobre. Fulano tem porque ele é rico. O pai dele teve oportunidade. Mas, gente, quantas vezes a gente vê pessoas que estavam no mesmo meio que você e eu e saíram? Aquele ambiente não sustentou mais. Por quê? Porque a mente expandiu, ele começou a se conectar com as possibilidades, com a essência, desenvolveu espiritualidade. E a gente começa a raciocinar isso. Espiritualidade não está associada com ritual, com comportamentos congregacionais, religiosos. Não. É o quanto você se conectou com a tua essência. A tua origem é espiritual, mas a gente precisa acreditar. E quem vai trazendo essa conexão com a própria essência é pessoas que têm esse tipo de resultado. Uma das principais características é o contentamento. A pessoa está feliz. Mas quer dizer que contentamento é a mesma coisa de levar uma vida simples? Se você acredita que está tudo bem, o que a gente não pode confundir é com escassez, porque, de novo, é uma percepção de ausência, de falta. Mas a pessoa que conectou-se com a essência, que vê o seu potencial, ela é rica, nada lhe falta. É escolha se ela vai querer levar uma vida mais simples ou não, é uma escolha. Mas o ponto em questão é: nada lhe falta, tudo lhe é possível, todas as coisas lhe têm, tudo é acessível. Ah, eu quero comer ali, eu quero vestir isso aqui, tá tudo bem. Eu quero viajar, eu quero realizar isso, tá tudo bem. Por quê? Porque tudo é possível para quem está conectado com a parte espiritual que é, com a origem de todas as coisas, com a centelha divina. E o que mais chama atenção é isso. É, hoje é tão lúcido isso para a ciência, para a física quântica, que o átomo é uma inteligência desde ali. Aquela energia lá tem memória, tem informações registradas. É por isso que também foi trazido o entendimento da ancestralidade, porque você e eu, talvez em algum momento, replica comportamentos de pessoas que nós não conhecemos. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho essa mania de coçar desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Meu pai coçava assim, e eu não fui criado com meu pai. E aí depois eu descobri que meu avô também. E eu não fui criado com meu avô. Eu fui conhecer meu avô grande. Então, o que que é isso? De onde que veio essas lembranças, essas memórias, essas informações? Entende? Algumas pessoas têm lembranças entrincheiradas de sensações e comportamentos fraternos. Um amor que nunca acaba, por exemplo, uma paz. O mundo está acabando, mas de onde que vem? Às vezes a pessoa não sabe explicar. Fulano foi sempre assim. Do contrário, também é verdade. Se isso aconteceu com você, você vai se conectar com o que eu estou falando agora. Essa raiva que vem, essa ira, do nada, de onde que ela vem? Você cultivou? Você plantou essa semente? Não, ela apenas existe. De onde que ela vem? Alguma fonte existe. Entendeu?
para provar que o átomo tem muita informação, uma bagagem grande registrada ali. E a gente pode observar ela para a forma negativa, como eu acabei de dar esse exemplo. Ah, minha parentela inteira, meus parentes, é tudo nordestino brabo lá. E eu sou nordestino mesmo. Então foi disso que eu herdei. Posso olhar esse lado negativo, mas eu também posso olhar o lado positivo. Ah, tem um pessoal, eu tinha um parente que era muito talentoso, acho que é dali que eu peguei. Ok? Mas o ponto em questão é, espiritualidade também pode ser olhar para a tua essência ou conectar-se com ela. E isso vai ajudá-la a crer que muitas coisas lhe são possíveis. E especialmente que você é merecedor. Porque se tem poder de Deus em você, o que que você merece? Se você olhasse, tivesse esse privilégio de ter contato com um pedacinho de Deus, como é que você trataria aquele pedacinho? Que limite você daria para ele? Entende? E pode ser que em algum momento, por estar desconectado com essa parte nossa, a gente se desmereça. A gente tem talvez práticas que coloca a gente como segunda instância, terceira e blá blá blá. Uma coisa que acontece muito quando a gente está desconectado com a preciosidade que nós somos. E não é isso para se gabar, para se tornar um presunçoso arrogante, não. Jesus Cristo, por exemplo, sabia muito bem da essência dele. Eu comecei esse assunto, vou finalizar agora, para entrar no próximo. Quando eu falei lá do Salmo 83, que Moisés, provavelmente Moisés falou, vós sois deuses, Jesus Cristo no capítulo 10 de João, no versículo 34 e 35, ele tinha por hábito de se apresentar como filho de Deus. De novo, ele sabia quem ele era. E isso não tornava um arrogante presunçoso, pelo contrário, era o homem mais humilde que existia. E aí os fariseus questionaram, dizendo que ele estava blasfemando porque se apresentava como filho de Deus. E aí ele falou essas palavras: Se as escrituras diz que vocês são deuses, como que eu devo me apresentar? Então não bastou Moisés escrever, não ficou aleatório esse pensamento, essa ideia. Jesus repetiu muitos anos depois, quase 1000 anos depois. Vós sois deuses. E ele estava falando para aquele momento, segundo registra a Bíblia, o pior tipo de pessoa. Porque os fariseus eram aqueles líderes religiosos que davam ordens, desobedecia à vontade divina, como, por exemplo, deixar os pais viver na miséria, por exemplo, arrancar deles, inclusive. E as ordens que eles davam para o povo, Jesus disse que ele não conseguia colocar a ponta do dedo para mover. E mesmo assim Jesus falou, as escrituras dizem que vocês são deuses. Então ninguém aqui está falando de tomar o papel, a posição de Deus. Não, está falando só para reconhecer quão poderoso nós somos, como devemos nos olhar, quanto crente devemos ser na nossa capacidade. Porque quando a gente não consegue olhar nisso, aí a gente desenvolve um comportamento que é prejudicial, conhecido como dependência emocional. A gente acredita que todo tempo alguém tem que estar nos salvando ou salvando alguém. E quando isso acontece, a gente impede a evolução das duas partes, a minha e da pessoa que eu estou salvando. A pessoa que está me salvando impede a minha evolução, porque a gente é expostos a situações necessárias para desenvolver, resolver problemas. A gente foi feito com essa capacidade. Tanto é que o Criador, quando nos fez, deu o primeiro presente, a vida. E o segundo, que eu considero o segundo maior presente, a liberdade de escolha. Então, se o Criador, sabendo o que deveríamos fazer para ter os melhores resultados, não se intromete, não intervém, não nos salva, deixa a gente viver, experienciar e desenvolver, por que eu tenho que acreditar que ele está errado e se intrometer e salvar pessoas? Gente, eu não estou falando do que é nossa responsabilidade. A Bíblia fala lá, quando você forma a tua família, deixará papai e mamãe, se apegará à sua esposa e será uma só carne. E aí a gente monta a nossa família ali.
Só que nossa família vai fazer a mesma coisa. Vai se envolver com um homem, com uma mulher e vai formar a família dele. Ali, ó, cordão umbilical, já era. Novas gerações foram construídas a partir desse princípio. Só que a gente sabe e reconhece muito bem que não são essas pessoas que a gente está procurando salvar. E isso traz prejuízo, gera dependência emocional. E cada vez deixa a gente mais longe de olhar para a nossa essência e permitir que as pessoas vejam a sua própria essência. E aí eu estava falando da história que, às vezes, pode ser que a gente se veja tão imerecido que eu passo na frente de uma loja, num shopping, aquela vitrine me seduz completamente. Ai, que vestido lindo, que calça maravilhosa, que sapato. Talvez a gente até se veja usando aquilo. Aí quando chega na frente da loja, o atendente vem, você não quer dar uma olhadinha? Quero. Quer experimentar? Quero. E agora, vai levar? Quanto que é? Tanto. Ah, não, isso não é para mim. Vamos colocar aí R$ 300. Não, não é para mim. Você nem cogita parcelar, negociar formas de pagamento. Como muitas vezes a gente sugere às pessoas que vão comprar de nós produtos Timon, né? Mas enfim. Só que aí agora uma amiga teve algum evento, uma boda, uma festa, alguma coisa e você quer presentear. Você vai na mesma loja, na mesma vitrine, pega a mesma roupa. Quanto que é? É aqueles 300 que eu tinha falado para você e que dá para parcelar em quantas vezes? E aí você leva para fulano, mas para você não era possível. Ponto. Como é que você está se vendo? Como estamos nos vendo? Inferior àquela pessoa. Biblicamente, em algum momento fala isso? Fala. Mas também fala que quando você vai amar, você tem que amar como você se ama. Então, se você está entregando 10 de amor lá, o mínimo que você tem que entregar para si também é 10. Essa questão do vestido tinha que ser possível lá? Sim, mas também tinha que ser possível aqui. E o que nos faz agir diferente? Pode ser a ausência de conexão com a nossa essência. Olhar do que nós somos merecedores. Às vezes a gente fica submetido a situações indesejáveis porque a gente não consegue colocar limites, posicionar-se dentro do que somos merecedores, porque acreditamos ser menor que aquilo. Então, como é que se sente quem reflete as qualidades do Criador? Aí a Bíblia responde também. João capítulo 12, versículo 45. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Olha como Jesus disse. E Jesus não queria idolatria, não queria tomar o lugar de Deus. Tanto é que ele desceu para divulgar a respeito desse Deus, apresentar as pessoas. E do meu ponto de vista também são pessoas diferentes, o pai e o filho. Mas, enfim, também respeito qualquer outro tipo de pensamento. Mas o ponto em questão aqui, ó, a respeito de Jesus, com essas palavras, ele estava sendo soberbo, arrogante? Ou ele apenas estava conectado com todo o poder e potencial que existia nele? Como é que sentia-se Jesus falando que agora é representante de Deus como um espelho? Onde é que estava a autoestima desse homem? A autoconfiança, o alto amor? Será que ele deixava o pessoal fazer o que queria com ele? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que não. Ele se posicionava em referência a como ele se via. Depois, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó, então Jesus se dirigiu novamente a eles e disse, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará na escuridão, mas terá luz da vida. Você teria coragem de dizer isso? Eu sou a luz aqui ó, desse ambiente. E olha que talvez em algum momento você poderia se expressar dessa forma. Lembra, por exemplo, quando você chegou lá com a caixinha de Timon na casa de uma pessoa que estava dodói e essa pessoa já tinha batido cabeça em tudo que é remédio, farmácia, médico,
e nada tinha resolvido. Aí você fala, toma essa aguinha aqui, ó, 15 dias. Aí depois você me diz se fica bom, se você ficar com o produto. Aí você volta lá 15 dias, a pessoa está sorridente. Transformou nos primeiros 7 dias. Talvez alguma pessoa da noite para o dia. Você não foi uma luz na vida dessa pessoa, para a saúde, pelo menos? E por que que você não pode se considerar assim? Que você vai ser arrogante, prepotente? Não, isso é só um fato. Isso não vai te colocar na posição de Deus. Não deveria, pelo menos, te fazer acreditar nisso, porque não foi isso que aconteceu. Mas você sim, você viu como luz para essa pessoa. Você tirou ela da escuridão, da doença, por levar um produto para ela. Então, se Jesus podia se ver conforme o que ele fazia em referência, você e eu também podemos. Mas a gente precisa estar conectado com a nossa essência. Então, como que a gente faz para deixar brilhar a nossa luz? Então, primeiro, conheça. Eu trouxe para vocês, gente, nesses 4 encontros, pontos de vista segundo os caminhos que eu percorri, o que eu li, o que eu estudei, o que eu apliquei na minha vida, na vida dos meus interagentes, e trouxe resultados positivos. Então, por isso que eu tenho crença nesse sentido e entrego dessa forma. Mas pode ser apenas uma crença minha, tá tudo bem. Mas o ponto de questão é esse, ó, conheça. O conhecer o quê? Verdades além daquelas que você tem como crença e verdade absoluta. Dê essa chance. Ah, mas aquilo, tá, tudo bem se você tem esse ponto de vista sobre. A questão é se esse ponto de vista é verdade absoluta. Existem, por exemplo, hoje coaches, treinadores, que eu também admiro o trabalho, que ajuda muita pessoa, que tira a pessoa de condições escassas. E quando eu falo de escasso, não estou falando só de financeiro, porque escassez não é condição física, é percepção. Percepção de quê? De falta. E aí a pessoa pode ser escassa em todas as áreas da vida. Quando lhe é apresentado saúde, ó, use esse combo mega aqui que você vai ter saúde. Uma pessoa escassa vai rejeitar. Vai ter vários argumentos, mas ela vai rejeitar porque ela é escassa. Se reconhece, se vê como indigna de ser saudável. Então, escassez não está associado só a dinheiro, e sim como a pessoa se vê, especialmente na condição de falta, de impossibilidades. Ela rejeita. Aquela pessoa, por exemplo, que você dá presentes e ela de alguma forma agora acredita que tem que retrucar, devolver, pagar. Não, não pode. Infelizmente a gente percebe que esse padrão ele é muito repetitivo, né? Mas enfim, no encontro de terça-feira a gente vai começar a falar sobre isso. Com outro grupo, mas vocês estão convidados a migrar para lá. Enfim, depois eu trago mais informações nesse respeito. Então conheça. Conheça algo além do que para você é realidade ou verdade absoluta. Dê essa oportunidade dentro do que lhe é possível. Segundo, percebeu que aquela outra verdade traz bons resultados? Imite. Então, imitar seria o quê? Praticar. Todos os resultados que nós temos na vida é a partir de frequência. O que que é frequência? Terça-feira eu vou explicar com mais detalhes, mas basicamente é um comportamento que você tem com regularidade. Você concorda que tudo aquilo que você faz com repetição, você desenvolve habilidade e colhe melhores resultados? Então, imitar é isso, é você aprendeu, agora pratique, pratique, pratique. Você vai desenvolver habilidades e você vai trazer resultados em referência, à medida que você vai se tornando hábil. E por fim, brilhe, sem medo de ser feliz, deixe brilhar. Se Jesus se preocupasse com os olhares de baixa frequência em torno dele, e a gente sabe que isso era a maioria, o que que ele teria feito? Como você e eu teria nos beneficiado do que ele fez? Mas você concorda que às vezes pode ser que esteja acontecendo isso com a gente? Às vezes, vou trazer sempre nessa linha de raciocínio. O universo Timon trouxe para você boas condições financeiras.
E essa condição se tornou incoerente com o ambiente em qual você está inserido. Tem gente que está trabalhando 30 dias para ganhar o que você ganha na venda de 2 como mega, de 3 como mega, de 2 kit ideal. E às vezes você vende 2 kits ideais, a depender da semente que você lançou, em um dia. Aí agora você poderia deixar sua luz brilhar. Como? Adquira coisas. Lógico que são importantes, mas, por exemplo, às vezes você não quer trocar de carro tendo condições, porque você sabe que o trocar de carro, um carro melhor, maior, com mais condições, que não vai te dar dor de cabeça, que não vai ter manutenção, vai trazer a boca crítica também. E aí isso te impede de brilhar. E quando você permite-se brilhar, você também dá esperança, você dá oportunidade para aquela pessoa que estava no mesmo ambiente que você, na mesma frequência, perceber que o mundo é diferente daquilo que ele acreditava. Foi assim que Jesus deixou-se brilhar, se tornar luz para o mundo. Foi falando, fazendo o que ele acreditava, a mentalidade que ele tinha sobre outras coisas. Era questionado? Lógico que era, mas tinha alguém ali que viu aquele comportamento como uma esperança de fazer diferente na vida. Talvez você que está aqui recebe direto, mensalmente, semanalmente, alguns diariamente, mensagens de gratidão. Obrigado por me apresentar esse produto, por me apresentar esse universo. O que que você fez aí? Você deixou brilhar. E deixe brilhar livre do que os outros estão dizendo, pensando. Por quê? Porque você olha para dentro. Você sabe o que você merece. Para que que você está aqui nessa terra? Isso é uma pessoa espiritual, ou espiritualizada, ou que tem espiritualidade, que se conectou com a tua essência. Então, sabendo desses três pontos, o que que resta para nós? Lição de casa, para a próxima semana inteira. Se quiser levar para a vida, leva também. Primeiro passo: tire um tempo todos os dias para conhecer alguma qualidade do Criador por observar sua criação. Observando a criação, vamos limitar as plantas, as flores. Você vê que é um cara muito criativo. Você vê que ele também é detalhista. Você vê que ele tem bom gosto, porque tem harmonia nas coisas que ele faz. Tem planta que parece que é pintada com pincel número umzinho lá, né? Pequenininho. E uma cor lilás que vai virando um verde, ou o contrário, enfim, um vermelho que vai amarelando, tudo com harmonia. Então, olha quantas qualidades você tem para observar. Mas por que esse exercício? Porque o corre-corre do dia, o cinza, o urbano, não permite a gente ver. Hoje a gente passa tempo lá no feed, mas não tira tempo para respirar e agradecer por esse ar, por devolver. É, gente, porque quando você expira, você está devolvendo um pouquinho do que você pegou. Inspirou, a terra te deu oxigênio, as plantas te deu oxigênio. Então devolve, porque você está conectado. Gás carbônico que a gente solta, elas ficam felizes. Por isso que tem alguns coaches, terapeutas, espiritualistas que nos incentiva quando fizer a respiração, puxa, mas na hora de soltar, dobre o tempo, porque isso é um gesto de gratidão. Você está devolvendo mais do que você pegou. Plante uma planta para mais oxigênio ser liberado nessa terra. Mas só consegue olhar essas coisas, conectar, quem tira um tempo para isso. Hoje, infelizmente, tem sido tirado mais tempo pela maioria das pessoas para contemplar o que o homem faz do que propriamente o que Deus fez. Segundo passo, com base no texto de Gálatas, tempinho para vocês anotarem aí, ó. Capítulo 5, versículos 22 e 23, foi onde mostrou aquelas 9 qualidades que a gente viu: amor, benignidade, paz, bondade, enfim. Experimente imitar a qualidade do Criador que ainda não possui.
E aí você vai precisar ser franco com você mesmo. Mas tem alguma qualidade de Deus que eu não possuo? Não. Você tem todas as qualidades. Você foi feito em mais semelhança de Deus. Mas pode ser que ela esteja silenciada. Por quê? Porque alguém disse para você que você não era capaz e que você não tinha. E você acreditou naquilo como verdade absoluta. Tudo bem, mas chegou o momento de desconstruir isso. Tudo que tem em Deus, lembra? O que que tem em Deus? Poder dinâmico, energia, espírito. Tem em você, átomo. Ah, então eu posso ser Deus, criador? Não. Tira da mente essa possibilidade. Mas você pode ser poderoso e usar esse poder para o bem, para agregar o universo. O Criador te fez com propósito. E aí talvez ele esteja esperando o seu posicionamento nesse respeito. Observou a qualidade que está faltando manifestar, ou manifestar com mais qualidade, concentra-se só nela, uma por vez. Você pode fazer esse exercício para o resto da sua vida, ou durante 9 semanas seguidas, se você quer aperfeiçoar cada qualidade que está lá no texto de Gálatas. Mas faça isso durante 7 dias. Toda vez que você perceber que está aplicando menos ou parou, volta, faz de novo. Você vai ver que ser, você será. Porque quando a gente muda, tudo em torno da gente, o mundo muda. Então, que seja essa mudança para melhor. Então é isso, pessoal, que tinha a passar para vocês nesses 4 encontros. Espero do fundo do meu coração que tenha valido muito a pena, que tenha agregado no conhecimento de vocês e que faça diferente para os próximos dias. Foi um prazer estar com vocês e continuamos a nos ver nesse ambiente terapeutizado